Pronto, gente. Professor Jefferson veio aqui salvar. Onde a gente estava? Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. E aqui... Oxi, peraí. E aí, quando a gente pensa na autoexecutoriedade, que foi o que eu comentei com vocês, vamos pensar o seguinte. Quando vocês observam a palavra autoexecutoriedade, o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar que é algo que se autoexecuta. Ou seja, eu não preciso de ninguém para que eu faça a execução, no caso da administração, dos meus atos. Ok? Então, eu tenho um ato que ele vai se impor e automaticamente executar, independente do Poder Judiciário. Eu não preciso do Poder Judiciário para que ocorra a execução. E aí eu lembrei aonde nós estávamos, que é a tabelinha para vocês. Gente, vocês que estão no online, vocês conseguem ver a tabela aqui? Mais ou menos? Então tá. Ó, Jaqueline, João. Beleza, pode ser. O primeiro que a gente vai colocar é imperatividade, tá? Então vocês podem colocar imperatividade. O segundo é a autoexecutoriedade, tá? Beleza? Sim. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós falamos na imperatividade que ela é o quê? Um ato de império. É uma imposição da administração para quem? Para o particular. Todos os atos da administração pública. Posso sim, Aline. Todos os atos da administração pública, ele é dotado do atributo da imperatividade. O que vocês acham? O que vocês acham? Todos são ou não? Bom, pela explicação ali, está dizendo que via de regra é. Então quer dizer que pode ter uma exceção. É uma imposição. Tem aquele que você tinha falado na aula passada, que ele se iguala. Não é isso? Acho que não. Ele é uma imposição. Não. Perfeito, gente. E por que isso? Vamos pensar no seguinte: o porte de arma, ela é uma imposição para o particular? Não. O delegado te encontra na rua e fala: toma, compra arma, agora você vai ter uma arma? Não. Então, nem todos os atos administrativos, ele tem como atributo a imperatividade. Diferente da desapropriação. A desapropriação é um ato unilateral, independente da vontade. O porte de arma, não. Beleza? Então, aqui na nossa tabelinha, na imperatividade, eu vou colocar o quê? Nem todos os atos, tá? Então, eu vou colocar só nem todos. Gente, eu sou canhota, minha letra é horrorosa, tá? Então, me perdoe. Então, nem todos, beleza? Quando a gente vai na autoexecutoriedade, o que vocês acham? Todos os atos, eles são autoexecutáveis? Não? Pode ser. Eu acho que é, porque não depende. Doutores e doutoras do online, o que vocês acham? Ele é autoexecutável? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não pago um tributo estabelecido pela administração pública. A administração pública vai chegar na tua casa metendo o pé na porta? Te cobrando? Sim ou não? Não.
Ou seja, nem todo ato ele é auto-executável. Beleza? Entenderam, gente? Ficou com alguma dúvida? Na nossa tabelinha a gente vai colocar nem todos, tá? Tá. E aí, eu vou chamar a atenção também para um outro detalhe da auto-executoriedade. Quando eu falo da auto-executoriedade, eu vou ter uma distinção entre executoriedade e exigibilidade. E aí, agora, peraí, deixa eu voltar aqui para o outro. E aí, você deve estar se perguntando, como assim você vai ter essa distinção entre executoriedade e exigibilidade? E sim, a gente tem essa diferença. Estão anotando aí, gente? Coloco sim. Depois eu tiro uma foto para mandar para eles também. E aí, vamos pensar no seguinte, tá? Quando eu estou falando de executoriedade, eu estou falando de meios diretos de coercividade, tá? Então, o que eu vou fazer? Materialmente, a administração pública, ela vai lá e executa. Como assim? Eu tenho conhecimento que um estabelecimento está vendendo produtos vencidos. O que eu faço? Recolho. Eu tenho conhecimento que uma obra está sendo levantada de forma irregular. O que eu faço? Não, pode. Não, eu vou recolher. Posso. Você como achar coisa Porque você tem o fiscal. Eu tenho fiscal. Eu vou lá e vou recolher. É a auto-executoriedade do ato administrativo. O fiscal pode. O fiscal pode. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando do ato administrativo. Não, o poder público, tá? Você viu um prédio da prefeitura mudando? Gente, o Ari tá soltando as pérolas dele aqui na sala. Então, ok? O que é executoriedade? E aqui eu vou deixar um parênteses importante, tá? São todas as doutrinas que fazem essa distinção? Não. Quem vem com essa distinção? A de Pietro. E o material de vocês, basicamente, ele tem como base a de Pietro Meirelles, tá? Então, por isso que eu estou trazendo essa distinção para vocês. E aí, a gente tem a outra modalidade, que é uma subdivisão desse atributo, que é a exigibilidade. A exigibilidade são meios indiretos. Direto, a gente pensa em ação, materialização. Indireto é o quê? Uma aplicação de multa, por exemplo, para que você cumpra a determinação do poder público, o ato do poder público. Se eu não cumprir, eu pago uma multa. Beleza? E aí? Eu já falei, né, gente, se todos são. Pulei a parte. E aí eu vou voltar
para o ato de imperatividade. Quem aqui já ouviu falar do poder extroverso? Também muito utilizado. Esse poder é o que permite o poder público, a administração pública, editar os atos que vão compelir terceiros a praticarem. Ele assume aquele ato como sendo uma obrigação. Lembra da supremacia? Ela advém do quê? Desse poder extroverso. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver o povo do online se está perguntando alguma coisa. Posso continuar? Vocês entenderam? E aí, aqui a gente também tem... Célia, que parte que você quer que eu repita? A autoexecutoriedade ou o poder extroverso? Tá. O poder extroverso é que dá esse poder para a administração, para o poder público, editar os seus atos, executar os seus atos perante terceiro. É aquilo que nós chamamos de supremacia do poder público em detrimento do particular. Ok? Lembrando que agora essa aula vai ficar gravada, porque a professora de vocês tinha esquecido de gravar. E a gente vai dar seguimento aqui à presunção. Vocês vão notar, se vocês pegarem alguma coisa para ler referente à administração pública, que muitos doutrinadores colocam a presunção de veracidade e legitimidade como se fossem sinônimos, como se fosse é isso e isso. E, na verdade, não é. Há uma distinção entre veracidade e legitimidade. E aí vamos pensar o seguinte. Imagine vocês, quando você entrega ou pede o seu RG, você apresenta seu RG. O RG é um documento público? Sim. Ele possui o que nós chamamos de fé pública. Beleza? Então, tudo que é editado pela administração pública, ele tem a presunção de veracidade. Ok? Tanto quanto sua forma ou conteúdo. Vamos imaginar que eu falsifique um RG com o meu nome e os meus dados, só que eu ponho outra foto. Esse documento, apesar dele ser ilegal, ter sido fraudulento, e aí entra também na questão de crimes que vocês vão ver em direito penal, ele vai ter uma presunção de veracidade? Ou você vai bater o olho e você vai falar, acho que isso é falso? Não, ele vai ter a presunção de veracidade. Ele vai ter a presunção de veracidade. Beleza? Então, nos atos públicos, a gente sempre vai imaginar que ele tem a presunção de veracidade. E quando a gente fala sobre essa presunção de veracidade, a gente sempre vai colocar como parâmetro que a administração pública ela está relatando fatos. Certidão, ela não está relatando fato? Então, eu estou atestando, eu estou declarando, eu estou prestando qualquer outra informação. A administração pública, ela tem a presunção de veracidade. Qual é a consequência da presunção de veracidade?
ela consequentemente, imediatamente ela obriga o seu cumprimento, o cumprimento do seu ato. Ele tem consequências imediatas. Ok? Galera do online, alguma dúvida? A hora é agora de perguntar. E aí, uma dúvida que eu tenho com vocês. Essa veracidade, como que vocês acham que ela pode ser atacada? Eu posso simplesmente chegar e falar, olha, acho que tem alguma coisa que não bate ali com o que eu digo. O que vocês acham? Olha, errando aqui. O que vocês acham? A veracidade. Como eu comprovo que ela tem alguma ilegalidade ou alguma contradição? Então, ela tem fé pública. Como eu questiono a fé pública? Eu posso simplesmente chegar e falar, olha, tá errado? Não? Isso, ela tem como um conceito, uma denominação que fala que essa veracidade, ela é forte, passível de questionamento apenas por intermédio de ação autônoma. Então, não é simplesmente qualquer alegação. Eu preciso procurar o judiciário para questionar essa veracidade. Como que vocês vão achar isso na doutrina? Eles falam que é uma veracidade, uma veracidade juris tanto. A força dela é a máxima que tem entre os atributos dos atos administrativos, questionados apenas mediante ação autônoma. Beleza? Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão com uma cara de desespero? Não. Estão entendendo mesmo? Vamos supor, professora, apresentar um atestado, isso, esse atestado não está... Foi comprado na série. Hã? Foi comprado na praça da série. Eu entendi como você vai fechar. Você tem que Fazer um boletim de ocorrência? Exatamente. Aí Vai ter toda uma investigação, um questionamento sobre essa veracidade. E aí a pergunta que não quer calar. Essa veracidade, essa presunção. Sharon, eu não vi. Peraí, deixa eu abrir aqui. Essa presunção. Isso. Sem o acento no júris. É termo em latim. Essa presunção, ela é aplicada a todos os atos administrativos ou não? Ai, gente, eu tô ficando com orgulho de vocês. Eu não vi a galera do online. É isso aí. A todos. Então, aqui é todos. Não, porra. Quem tem medo do mérito? Aplica uma prova, Fê. Você não tira Quem? essa prova, não sei nada. Aplica aí. Mentira. Não, eu quero que você. Mentira, eu tô pensando que você tá emocionado na vida. Arita, tudo bem? Quer abrir o coração? Pegou o piso errado. Tá tudo emocionado. Vamos lá, gente. Aí, vou colocar no jornal também, ali.
Aí agora vamos à legitimidade. A legitimidade, a gente vai pensar no quê? Se aquele documento ele é legítimo. Se a edição desse material, desse documento, ele ocorreu em conformidade com o que está descrito em lei. E aqui, essa presunção, ela é mais fraca do que a veracidade. Ou seja, eu não preciso entrar com uma ação própria para questionar a legitimidade. Ok? Eu posso questionar por qualquer meio de prova. Aqui, tanto a velocidade como a legitimidade, ela é todos, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui que ela é todos. E aí, o mais bacana, claro, não para nós, e sim para a administração. Não importa se essa legitimidade ela tem uma ilegalidade ou não. O ato, de qualquer forma, ele é imediatamente colocado em execução. A partir do momento em que há um questionamento que eu vou analisar, mas ele já surte efeitos para a sociedade, para o particular. Passível de questionamento? Sim, mas ele já surte efeito. Beleza? Posso seguir, gente? Posso? Esse aqui é um atributo meio que inerente à administração, tá? Porque diz respeito à tipicidade. E essa tipicidade, ela quer dizer o quê? Que cada ato que eu pratico, ele deve ser correspondente ao que está descrito em lei. Ou seja, para cada finalidade que a administração pretende alcançar, existe um ato definido em lei. Eu posso correr dessa definição de lei? O que vocês acham? Não. Não. Perfeito. Vocês lembram da última aula? Lembra os requisitos que a gente falou sobre o que pode entrar naquele cenário de discricionariedade? Lembram? A tipicidade entra exatamente naquele cenário. Por isso que eu falo que é importante para vocês. Gente, a matéria é toda interligada, tá? Então, a tipicidade, eu não tenho autonomia. Não há que se falar em discricionariedade. Eu não vou analisar... Eu tenho que seguir o que está descrito em lei, sob pena de invalidade do ato administrativo, ilegalidade. Beleza? E aí vamos para a nossa tabela. A tipicidade, ela é um atributo de todos os atos administrativos? O que vocês acham? Sim. João, sim. E aí? Sim, sim, sim? Vamos no sim? A nossa tabela? Sim. Perfeito, gente. Todos os atos, eles têm o atributo de tipicidade. Ou seja, observância do que está descrito em lei. Ok? Então tá. Aí a gente vai em coercibilidade. Lembra que eu falei para vocês
os atributos, eles têm uma certa divergência na doutrina. Eu preferi trazer todos para vocês terem conhecimento. Tem doutrina que fala que só existem 3 atributos, que é só veracidade, legitimidade, tipicidade e imperatividade, tá bom? Mas tem outros que vêm com tudo e traz quanto mais melhor. Mas enfim, vamos lá. Quando a gente fala sobre coercibilidade, a gente está falando, e é algo muito parecido com autoexecutoriedade. Por quê? É a possibilidade do poder público implicar o quê? Sanção, para que o ato seja cumprido, para que haja obrigatoriedade do ato. Ok? Então, quando a gente fala de coercibilidade, a gente está falando de imposição de sanção pela administração pública. Tá? Vocês viram a semelhança com a autoexecutoriedade? Então, às vezes, vocês vão ver autoexecutoriedade ou vocês vão ver o quê? Coercibilidade. Tá? Dá um exemplo, professor. Não, então, você vai ver um ou outro. Sinônimos, tá? Então, você vai ver a autoexecutoriedade ou você pode ver na doutrina a coercibilidade. Tá bom? Então, se você vê um ou outro, você sabe que tá ali. E aí, o que é legal? Eu posso questionar a aplicação? Não? Pode. Você pode questionar a coercibilidade, pode. Eu vou questionar a aplicação de multa. É. Pode ser que esteja errado. A tipicidade não, porque é a lei. A tipicidade não, é lei. Ok? Então, eu posso questionar. Beleza? Mas se estiver na norma e a norma está como, por exemplo... Então, vamos pensar na aplicação da multa. Vamos pensar na aplicação da multa em que não seja estabelecido efetivamente qual o percentual que eu vou aplicar e entre no poder discricionário. E se a administração perdeu a mão? Eu posso questionar? Posso. Exatamente. Eu posso questionar. Tá bom? Dúvidas no online, gente? Tem nada. Tinha 2 e a gente liquidou. Tinha 2 processos. E aí, vocês lembram que quando a gente falou sobre os requisitos de validade, havia ali uma questão que pontuava para esse fato de você ter a forma vinculada à lei? Sim. Forma vinculada à lei, ou seja, quando a gente foi falar sobre requisitos de validade, eu até coloquei aqui, ó, requisitos de validade. Nós temos a competência, a forma, objeto, finalidade e motivo, beleza? A tipicidade não é a forma? Sim. Então, você vai ter questionamentos na doutrina de que a tipicidade nada mais é do que um requisito de validade. Se eu não tiver a observância da tipicidade, eu tenho uma nulidade da forma que o ato foi praticado. Ok? Então, vocês vão ver essa distinção na doutrina. Tá? E aí, a gente pensa na tipicidade como sendo uma garantia para quem? Para nós. Uma garantia para nós de que o poder público não agirá de forma totalmente discricionária. Ou seja, que ele faz do jeito que ele bem entende. Tá? Impondo o quê? A supremacia, o poder, os atributos que ele tem, que dá um suporte para que isso ocorra. Tá? Então, quando a gente tem
a descrição em lei do que pode ser realizado e a forma que isso pode ser realizada, isso é uma segurança para nós, como Estado. Ok? Isso aí tem a ver com o que o Jefferson falou para a gente na sexta-feira, não é? Que o administrativo ele só pode fazer o que a lei diz, enquanto nós podemos fazer o que a lei não proíbe. Mas nós podemos fazer o que a lei não proíbe. Se você lembra quando a gente, lá no comecinho da primeira aula, qual a distinção entre ato jurídico e ato administrativo? Por quê? O ato administrativo não é um negócio realizado entre o poder público e o administrado. O negócio jurídico é algo realizado entre particulares. As regras são definidas via de regra por quem? Pelas partes. Desde que não seja um ato ilícito, e aí a gente vai lá no artigo 104. Ok? Então, aí a diferença de você entender o que você vai aplicar. Você vai aplicar as regras do Código Civil ou você vai aplicar as regras do direito administrativo? Ou eu tenho uma manifestação unilateral. Poder público, direito administrativo. Ele está vinculado a quem? A lei. A minha vinculação é a lei. Ok? Então, eu posso fazer o quê? O que a lei me permite. Alguns atos, eu vou ter uma abordagem um pouco mais liberal, mas ainda assim dentro da lei. A margem que estabelece até onde eu posso chegar está em lei. Então, é um ato discriminativo até um ponto. E esse ponto vai ser analisado pelo Poder Judiciário se eu passar dos limites estabelecidos em lei. Ok? Então, sim, tem a ver. É a principal distinção para você entender o que você vai aplicar no seu caso, quando você está analisando. Ou é caso de Código Civil ou é caso de direito administrativo. É exatamente você entender isso. E aí, quando a gente pensa na tipicidade, nós estamos pensando em quê? Em atos unilaterais. Uma imposição do Poder Judiciário, uma imposição do Poder Administrativo. Nos atos bilaterais, não há essa imposição. Ok? Nos atos bilaterais, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero até certo ponto, respeitando a lei. Mas eu vou respeitar a lei no sentido de que, se estiver lá descrito, eu não vou sair igual, vou te contratar para você matar alguém. Eu posso fazer esse contrato? Não. Entendeu? Mas é isso. Deu para entender a diferença, gente? Você fez uma cara de confuso. Eu ainda quero entender como é que funciona a aplicabilidade, por exemplo, a senhora citou o CPC e também o ato administrativo. Eu não entendi ainda essa distinção das duas para poder aplicar no caso. Entendeu? Tá, vamos pensar o seguinte. Quando a gente está falando de duas partes, sempre a gente vai ter duas partes, ok? Quando uma das duas partes for o poder público praticando um ato unilateral, ou seja, eu estou impondo uma posição do poder público que tem como finalidade a coletividade, mesmo sendo em detrimento, por exemplo, da Alice, que tem uma casa no Maia, vamos imaginar isso, eu tenho o quê? Um ato administrativo que é regido pelo direito administrativo, ok? Quando eu vou e faço um contrato com o Ari, eu vou fazer uma alocação com o Ari. Mesmo, vamos imaginar que eu sou a administração pública. Eu sou a administração pública. Só que eu vou fazer um contrato com o Ari. Eu vou locar o Ari. Vou locar um prédio do Ari. Câmara dos Vereadores. Tinha um prédio espelhado lá no centro. Quem passa na Getúlio Vargas vê lá, aluga-se.
Porque lá era um prédio particular. Quando eu faço esse contrato com particular, por mais que eu seja administração pública, eu não vou utilizar esses atributos. Eu entro como sendo uma pessoa normal. Ok? Porque é um ato bilateral. Ele vai entrar como aquela característica do ato de gestão, né? Exatamente. Vocês entenderam? E aí, quando eu entro nessa característica, o que vai ser aplicado ao meu contrato? O meu contrato ele vai ser regido, se eu tiver algum problema, ausência de pagamento, como ato da administração pública ou como Código de Processo Civil? Exatamente. E, gente, eu vou contar uma história para vocês, aproveitando a deixa. No final de semana, o avô da minha estagiária foi internado. E aí ele estava na UPA. Eita, pegou. Gente, eu passei o final de semana no hospital para colocar a menina para dentro. A menina, ele estava na UPA e aí foi transferido para o Hospital Geral. O Hospital Geral não é organização do município, é estado, beleza? Tá, cheguei lá. Me liga desesperada, chorando, sábado, 7 horas da manhã. Ai, doutora, eu tô te ligando, desculpa, eu sei que a senhora tá acordada por causa do Heitor. E realmente, né, meu filho acorda religiosamente 6h30 da manhã. Todos os dias, faça chuva ou faça sol. E aí ela falou, então, aconteceu isso com meu avô. E eu tô aqui no hospital. Não deixaram a minha tia passar a noite com ele. Cheguei aqui, não tem informação alguma dele e estão falando que ele não tem direito a um acompanhante por causa do regimento interno do hospital. Hospital público, administração pública, certo? Beleza. Falei, ó, Estatuto do Idoso, artigo 16, direito ao acompanhante, assim como toda e qualquer criança e adolescente menor de 18 anos. Ok? Salvo indicação médica por escrito. Se ela tivesse uma determinação médica por escrito, é uma doença contagiosa, ele está em isolamento, justificaria. Era o caso dele? Não, ele deu entrada no hospital com um diagnóstico de pneumonia. Pneumonia? É, pneumonia. Beleza? Tá. O regulamento do hospital, ele pode ir contra a lei? Não. A lei é maior que o regulamento. A lei é maior do que regulamento. Pirâmide de Kelvin, vocês devem ter estudado em direito constitucional. Tá. Ó, faça eu ter orgulho. Chega, se impõe. Tá falando com quem? Com o atendente? Eu quero falar com o responsável. Tá bom, doutora? Beleza. Me fala. Veio o responsável. Veja bem, ele está na sala laranja. Até então falaram para a tia que ele estava internado na UTI. Hoje já mudou para a sala laranja. Ele está na sala laranja e na sala laranja não tem como ter acesso. Um idoso de mais de 70, acho que era mais de 75 anos. Isso 7 horas da manhã. O boletim médico sairia só às 16h30. Aí ela falou, ó, e sumiu. Contou isso, tal. Orientei o que ela tinha que fazer e desapareceu. Falei, deve ter dado certo. Passa 2 horas, me liga chorando. O responsável não desceu até agora, doutora. O que eu faço? Falei, tô indo para aí. Ah, eu falei, só que vira para ele e faz o seguinte. Pega o telefone, ou se você quiser me ligar, e começa a contar o que está acontecendo e fala, posso chamar a polícia? Uma estagiária, uma doutora tão
Então, Renomada gente, como a mas senhora sabe qual que é o fez isso? problema? Quando você tá na situação. E aí eu vou contar para vocês depois uma outra história, mas só para não enrolar muito. Mas enfim, quando você tá na situação é muito complicado. É igual advogar em causa própria. Você pode ter toda a razão do mundo, você se perde porque você não pensa com a razão, você pensa com o fígado. E aí, nisso de pensar com o fígado, o advogado da outra parte vai lá e, ó, te pega. Mas, enfim. Aí, ok, a pessoa desceu para falar com ela, enrolou. Não, veja bem, tô vendo autorização com a minha supervisora e beijos de luz, foi embora. Me ligou desesperada, eu falei, tô indo pra aí. Cheguei lá. Onde você foi? Eu fui ali, o segurança aqui, tinha uma recepção aqui. Olhei aqui, a recepção daqui, a fila tava de perder de vistas. Aqui, que era a recepção da internação, vazia, e o segurança na porta. Aí eu cheguei, comecei a conversar com a atendente. A atendente, sabe, meio... eu tô fazendo o meu trabalho. Não. Não é aqui, é ali. Falei, tá, tira uma dúvida pra mim. Pra que serve isso aqui? Se você não resolve nada. Ela, não, é porque aqui é internação. Eu falei, tá, e ele tá o quê? Tá hospedado? Ele não tá internado? Então quem tem que resolver é você. Mas veja bem, Eu falei, fui no segurança. A situação é essa. Aí a menina virou pra mim no meio dessa conversa e falou assim, a senhora é o quê? Eu falei, sou advogada da família. O olho arregalou, desse tamanho. O supervisor desceu em menos de 1 minuto e falou, você está liberada, Daniela. Negócio aconteceu assim, não, você está liberada. Você só precisa fazer sua ficha e tal. Eu falei, ok. Fui, fiz a ficha com a menina. Não, mas pera que você não é parente de primeiro grau. Ela é neta. Ela é parente o quê? Colateral? Não, gente. É uma linha reta. Aí eu, tá, pera lá, eu vou ter que te desenhar uma árvore genealógica para você entender como que funciona? Não, então, aí agora o chefe de segurança tem que liberar. Só que o que a gente descobriu? Enquanto eles estavam enrolando ela, transferiram o avô dela para uma outra área dentro do hospital. E aí, na hora que o segurança, eu conversando com o segurança, eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando que vai acabar a palhaçada? Na hora que eu chamar a polícia? Porque é para ir para lá, para cá, para lá, para cá, e vocês estão agindo totalmente em desconformidade com a lei. Simples assim. Não, a senhora, se quiser chamar a polícia, a senhora está nos seus direitos. Eu falei assim, eu sei que eu estou no meu direito, eu sou advogada, eu sei qual é o direito, não é meu. Direito dela e direito de um idoso que está lá dentro, que eu não sei nem se está sendo atendido. Porque é tanta dificuldade de ter acesso que eu estou começando a duvidar. Não, veja bem, tá liberada. Ela entrou, viu o avô, tal, enfim. Teve todo o desenrolar. Quando eles entregaram uma cartilha para ela de informativos sobre o acompanhante e a visita, sabe o que estava descrito na cartilha? Prezado cliente. E por isso que eu contei todas essas histórias para você. Quando eu falo sobre ato da administração pública, quando eu falo sobre administração pública, eu estou falando sobre direito privado ou direito administrativo? Cliente, eu não tenho vinculação com o Código de Defesa do Consumidor? Ele tem ligação com o ato da administração pública? Eu posso chamar um paciente de cliente? Se eu entro com uma ação, eventualmente alegando erro médico e derivados, eu vou ter como base o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, ou eu vou ter como base questão administrativa? Então, olha a sucessão de erros. Primeiro,
regimento interno, ato administrativo, total desconformidade com a lei. Segundo, o paciente que está ali atendido tratado como um cliente, como se fosse uma prestação de serviço privada e não uma prestação de serviço pública. Essa inscrição servia como prova disso foi colocado lá. Até porque lá descreve o seguinte. Eu até tirei uma foto que eu fiquei chocada. Eu vou ler para vocês terem ideia. Pacientes menores de 18 anos, idosos a vírgula, exceto nas salas vermelha, laranja e amarela. Celular fácil. Consegue alguém pegar para mim? Artigo 16 do Estatuto do Idoso. Se tiver difícil, eu coloco aqui. (17) 16. Pode falar? Pode falar. A pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Show? Pode continuar. Só fazer um parêntese. Segundo o critério médico, beleza? Critério médico a gente poderia colocar como sendo um ato discricionário, beleza? Porque aí eu tenho uma amplitude de estabelecer o que seria adequado ou não. Continua no parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento da pessoa idosa ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Justificar por escrito. Eu estou falando de uma questão médica. Quando eu falo sobre uma questão médica, eu tenho como generalizar? Ou ela é específica de cada caso? Específica de cada caso, no qual ele vai ter que colocar a termo, ou seja, escrever. Eu sei. O código da organização do CID, quer dizer, o CID não, tá? O CID, eu tenho que manifestar a minha autorização para que ele seja colocado. Posso te falar uma coisa que aconteceu? O médico respondeu administrativamente, sindicância, ato administrativo, tá, galera? Então a gente não tá saindo do termo. Mas vamos imaginar. Ari gosta de uma coisa mais picante no relacionamento, colocou coisas ali não muito apropriadas, no orifício também não muito apropriado. Foi até o hospital, passou no pronto atendimento, teve que fazer um procedimento para retirada. E em decorrência disso, Eu não ia tirar. Mas tem CID pra isso? Quanto tempo tava tem CID para isso. Tá vendo, gente? Ó, vocês não vêm na aula presencial, vocês perdem. Você tem que ver a cara do Ari aqui. Até hoje. E aí, o que acontece? Coloca o CID no atestado de afastamento dele. O Ari autorizou esse afastamento? E aí, o que acontece? Chego lá no meu trabalho, chega para mim, entrego o atestado. Eu, como uma boa fofoqueira e curiosa, jogo no Google o CID. Aí o Ari tá aqui, eu só tô aqui assim. Imagina a zoeira desse cara no trabalho.
Mas ela também infringiu a lei de proteção de dados, que ela jamais poderia ter. Sim, mas isso é outro desdobramento. Só que o profissional, ele não pode colocar o CID sem a devida autorização do ARI. E aí, quando você pega um atestado, na frente, tá lá, tudo bonitinho, no verso, eu, fulano de tal, autorizo a indicação do CID e assino. Mas eu peço o CID, porque como eu sou funcionário público, eu tenho que entregar para ela. E você sabe que não pode, né? Não, se eu não entregar o CID para ela, ela me põe falta. Então, só que aí é que tá. Só que aí você imagina, olha, um ato administrativo. Agora você imagina, um ato administrativo, e eu sei que isso acontece no município aqui, que obriga que o funcionário público tenha CID em todos os atestados. Se eu não colocar. É o departamento. Não, porque eu preciso saber o que você está falando. Mas e o meu direito à intimidade? Exatamente. E o meu direito à intimidade? Então, mas e aí? Eu vou contestar o governo do Estado? Não tem força para isso. Isso é um ato administrativo. O ato administrativo. Mas Deus do céu! O ato administrativo não pode ser contestado? Aí você pode me falar uma outra coisa. Eu entendo se você falar, não quero me dispor, não quero me colocar nessa situação. É uma coisa. Mas o ato administrativo praticado contra a lei, que assegura a sua intimidade, desculpa, ele pode ser questionado, sim. Aqui em Guarulhos, Érica, não sei se você é Guarulhos ou São Paulo. Aqui em Guarulhos, você acredita que eles te obrigam a passar pelo médico do município? Tanto o Estado como o município. Então, o Estado eu não sei. Eu sei que o município eu consigo afirmar que é assim. Se eu pego o atestado também, você não tem que passar para a perícia, não. Eu já passei o Estado. Não, perícia por quê? Perícia é só afastamento. Afastamento. Se eu pegar Não, 2 afastamento dias, é outra você coisa. tem que passar pela- Mas o Odilon é médico do exército, vai. Né? Beleza, gente? Deu para dar uma relaxada um pouco do peso aí com o Ari. A partir do próximo atestado que eu levar na escola, eu vou questionar. Eu vou entregar 6 CID e vou questionar. Você está aprendendo só fazendo tudo. Gente, mas peraí. Mas vamos lá, gente. Para que você faz direito se não for para tumultuar? Luiz quer polarização. É isso, gente. Você faz. E é isso que eu falo. Eu falo para todo mundo, para aluno principalmente. Se você não tiver uma postura de questionador, Tá vendo aí? você tem que questionar. Questionei. Falei. Questionar. Questionei. Questionar e se impor. É, Impus. mas aí era contratos. Não era administração pública, né? Era. Não, mas é sério. Gente. Não é professor, é qualquer área. Qualquer gente. Eu falei pra ele. Mas pelo amor de Deus, só questione se você souber o que você está falando. Também não me faz passar vergonha. Eu sabia o que eu tava falando. Beleza? Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Sim, sim. Civil e administrativo? É isso. Eu vou guardar bem o atestado, eu já aprendi. Eu não vou esquecer mais, né? Gente, eu falo, cara, se não for esses exemplos, vocês não marcam. E aí, é só um feedback, um retorno para vocês sobre os requisitos de validade que a gente tratou na aula passada, tá? Porque quando a gente traz, a gente vai trazer a questão da competência, da forma, do objeto, da finalidade,
e do motivo. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente vai falar sobre tipos de atos administrativos. E quando a gente for falar sobre tipos de atos administrativos, em especial, quando a gente fala sobre ato discricionário e ato vinculado, a gente vai ter que ter em mente na cabeça aqueles requisitos de validade. Vou fazer uma outra tabelinha. Gente, eu vou tirar uma foto aqui para não esquecer de mandar para vocês no grupo. E aí eu já apago para a gente fazer outra. É no grupo da sala. Tem no WhatsApp também. Posso colocar no próximo também, tá bom? Oi? Até quantas pessoas no grupo? 3. O grupo de amanhã? Gente, vocês vão bugar minha cabeça falando de amanhã hoje. Esse já foi bom. Ó, vamos lá. Esse foi bom. Mínimo 2, máximo 3. Competência. Um dos requisitos de validade. Competência. Forma. Objeto. Finalidade. Motivo. Quando eu falo em competência, o administrador público, eu posso falar, eu vou cumprir ou não? O que vocês acham? Desculpa, professora, qualquer coisa. Quando eu digo a competência como um dos requisitos de validade da administração pública, o administrador público ele pode falar, a competência eu quero seguir, ou a competência eu não preciso seguir. O que vocês acham? Tem que seguir. Então, a competência, ele é um requisito vinculativo. Então, eu vou colocar aqui de V de vinculativo. Quando eu penso na forma, na tipicidade, o administrador público, ele pode falar, eu quero seguir essa forma ou não? Lembra que a forma, ela tem que ser escrita? E aí, eu posso seguir ou não? O que vocês acham? É vinculativo ou eu posso dispensar ela? Vinculativo. Galera do online está muito quieta. Dormiram aí? Quando eu penso no objeto, o objeto, eu tenho que ver ele de acordo com a lei, ou eu posso pensar, desapropriação não vou fazer não. Vinculativo. Show. E a finalidade? Não é vinculativo. A finalidade, ela é discricionária. Eu tenho margem para justificar essa finalidade, determinados atos. O motivo, a mesma coisa. Também é discricionário. E quando eu penso no motivo, eu vou pensar no seguinte. A partir do momento que eu levo a termo a minha finalidade e o meu motivo, eu me torno vinculado a ele. Ok? E a partir desse momento, eu tenho o quê? A possibilidade do controle pelo Poder Judiciário. Então, aqui, o meu controle pelo Poder Judiciário, ele é completo sobre
soberano total. Ok? Ele é total. Então, eu não tenho possibilidade de sair do que está descrito ali. Quando eu vou para a finalidade, para o motivo, o Poder Judiciário, ele vai poder fazer a análise? Vai. Mas de acordo com o quê? De acordo com o que eu já coloquei a termo. Então, ele é mais restrito. Ele vai acontecer? Vai. O ato discricionário, ele pode ser questionado judicialmente? Pode. Eu vou analisar se o motivo e a finalidade dele está perante a discricionariedade, ou seja, a autonomia que foi dada à lei, pela lei. Eu ultrapassei os limites? Não, eu estou dentro dos limites. Então, ok. Eu passei os limites, vem o Poder Judiciário e ó. Beleza? Então, aqui, eu vou ter uma parcialidade. Ele é parcial. Ao que foi colocado a termo. Ou seja, o meu ato administrativo discricionário, ele está vinculado à minha fundamentação. Beleza? Galera do online, pegaram, foi muito rápido. Jaqueline, amanhã vai ter aula sobre projeto. Se você tiver com alguma dúvida, quiser tirar dúvida amanhã também, não tem problema. Espero vocês no presencial, tá? E aí, vamos lá. Ato vinculado. Já veio um spoiler para vocês. O ato vinculado é aquele que possui todos os pressupostos e elementos totalmente preenchidos pela lei para autorização da prática. Então, o poder público, o administrador, ele é mero executor, ele é mero cumpridor da lei. Ok? Esse é o vinculado. Quando eu falo do ato discricionário, é aquele que possui o quê? A competência, a finalidade, é que aqui eles alteram, tá? Mas é o objeto e forma já preenchido pela lei. E aí eu tenho somente alguma parte que em branco para que eu possa ter uma livre autonomia, levando em consideração o quê? A conveniência e oportunidade para a prática do ato administrativo. É a liberdade. E aí, a partir do momento que eu coloco ela a termo, eu me torno vinculado a esse termo. Ok? Tudo certo? E aí, se eu perguntar para você, o que é um ato discricionário? O que você vai me responder? O que vocês responderiam? Isso é pergunta, tá? De segunda fase, exame oral. Doutores, o que é um ato discricionário? Qual é o conceito de ato discricionário? É um ato onde existe uma certa liberdade dentro do limite da lei. Esse é o conceito?
Ah, não. É o meu conceito que eu escrevi. Esse é o meu conceito. É um ato administrativo que tem como base a finalidade e o motivo a ser demonstrado e implementado de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública. Ok? E quando eu falo sobre essa oportunidade e conveniência, eu estou falando na motivação que vai implicar a edição do ato administrativo. E essa motivação é baseada estritamente em fatos e circunstâncias. Os fatos e as circunstâncias são oportunas e convenientes ao interesse público. Não é porque eu tenho um ato discricionário em que eu não tenho como a finalidade, o objetivo, o interesse público. O fim sempre é o interesse público. Dúvidas? Oi? O ato é público, você tem que ver a melhoria do serviço público. Em cima do serviço público. É sempre em cima do serviço público. Perfeito. Oi? E aí, gente? Agora eu quero ver se está claro na cabeça de vocês. O ato vinculado, eu posso questionar judicialmente? Posso? O ato discricionário, eu posso questionar judicialmente? Discricionário, sim. O vinculado não posso questionar? Os dois podem, perfeito, João. Quando eu falo no ato discricionário, eu posso questionar o mérito, a motivação? Posso. Na semana passada, eu preciso até colocar, o perfil só, o portal só atualizou para mim hoje, gente, por isso que eu não consegui colocar nenhum material para vocês lá. Mas na semana passada, vocês lembram que eu coloquei uma decisão judicial que falava sobre a motivação da dispensa de uma funcionária pública? Que não havia fundamentação adequada para o desligamento? E isso foi uma decisão do Poder Judiciário, ou seja, a administração pública para fazer Aqui. Foi nos slides. Ela estava aqui na segunda. E aí, quando eu falo, eu tinha um motivo, eu tenho a motivação, que é a análise do mérito, ok? Eu estou observando o quê? Eu tenho a possibilidade de fazer o desligamento do servidor público? Tenho. Eu tenho que motivar. A partir do momento que eu motivei, eu estou vinculado à motivação. Essa motivação, ela não pode ultrapassar os limites da lei. Correto? Não houve comprovação a partir da motivação descrita pelo poder público que preenchia a possibilidade de desligamento desse servidor público. O que aconteceu com essa demissão, com esse desligamento,
foi revertido pelo Poder Judiciário. É um ato discricionário? Sim. Foi analisada a motivação pelo Poder Judiciário? Sim. Beleza? Vai dar tempo da gente fazer umas questões. É fácil, hein, gente? Deixa eu arrumar aqui. Então, a gente tem umas questãozinhas aí. Cortar? A gente não poderia fazer junto? Pode. Mas é de concurso? Não, é de responder isso, aí a gente ia responder. Ele vale notinhas. Aí, vocês querem fazer comigo porque vale nota? Não, a gente vai responder. Eu vou te falar, hein? Saber. Não é assim, vai respondendo. Aí nós respondemos. Eu, pelo menos, respondo. É só aperfeiçoamento. Só Exatamente. Vamos fazer essas, depois a gente vai pro portal. Ó, visando a melhoria do serviço e qualificação dos servidores, foi oferecido por um órgão público um curso gratuito focado em atos administrativos e uma das maiores dúvidas dos servidores foi em relação aos atributos do ato administrativo. Nesse sentido, assinale a alternativa que contém um atributo do ato administrativo. Competência é um atributo do ato administrativo? Boa, é um requisito. O motivo é que tem a cola aqui para vocês também, né? Autoexecutoriedade. Show. Foi fácil. Eu falei para vocês que é fácil, tá vendo? Tô tentando colocar a autoestima do Ari de volta, apesar dele não ter respondido. Depois desse final de Mas semana. ninguém respondeu. Na hora que respondeu, os meus não responderam. Ó, quer calar vocês. Vai, vamos lá. Assinale a alternativa que não representa um atributo do ato administrativo. E aí? Qual não é um atributo do ato administrativo? A presunção de legitimidade ou veracidade é um atributo? É? Legal. A imperatividade é um atributo? A autoexecutoriedade é um atributo? Sim. A tipicidade é um atributo? Sim. A discricionariedade, ela não é um atributo, ela é uma forma de ato administrativo. Ela é um tipo de ato administrativo. Então, a resposta correta é a letra E. Gente, lembra sempre que eu falo para vocês. No nervosismo, a gente não percebe. Mas olha aqui, ó. Não representa. Na anterior, contém. Os macetes discursivos da foto. São detalhes que fazem muita diferença. Porque se às vezes está nervoso, você só bate o olho e pá. Não. Lê com calma, presta atenção, tá? Vamos ver aqui. Acho que é mais fácil ver aqui, peraí.
Demorou atendimento, demora não, tá muito excelente. Olha, Eu posso não Foi um médico. a Já vou chamar rapidinho pra ela. tua já tem resposta. Ô, professora. Ela tá pronta aí, coitada. Ai, gente, vocês estão vendo aí? Tá vendo? Peraí. Ah, Eu não consigo tirar, né? não. Peraí. Mas aí para de apresentar, você fica só com o celular aí. Mas a galera, vocês conseguem acompanhar daí, gente, que tá no online? E a gente pega tudo. É atributos, né, Pro? É, atributos. Deixa eu colocar aqui para eles ficarem me vendo. Eu achei conceitos, né, professor? Não, vamos na aula de hoje. Ah, no final de hoje. Os atributos dos atos administrativos se tratam de prerrogativas conferidas por lei e que os diferenciam dos demais atos em geral. No âmbito do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, a autoexecutoriedade dos atos administrativos é caracterizada pela possibilidade da administração pública a anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornem ilegais, sem necessidade de controle judicial. Pessoal do online, executar os atos administrativos por meio coercitivos próprios, o que afasta o controle judicial posterior. Uma dúvida que é legal, gente. A gente aproveita e já vai falando aqui sobre as questões. O ato administrativo, ele pode ser questionado posteriormente? Sim. Pode. Não importa qual seja o atributo, beleza? Então, aqui a gente já tira a parte final. Impor os atos administrativos a terceiro, independente de sua concordância, por meio de ato judicial. E aí, contraditório, né, gente? Se eu tenho autoexecutoriedade, eu preciso de ato judicial? Não. Executar suas decisões por meios coercitivos próprios, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário. Executa, sim, as decisões deles, sem a necessidade principal da execução. Sim. Seria isso? Assegurar a veracidade dos fatos indicados em suas certidões, seus atestados e suas declarações, o que afasta o controle judicial. E aí eu vou perguntar, assegurar a veracidade dos fatos indicados, qual é o pressuposto? Da veracidade. Ok? Essa veracidade, ela tem aquele selinho que a gente chama de perfeito, fé pública. Ai, gente, tô orgulhosa de vocês. Vamos lá, segundo. É que vocês viram a resposta aqui, né, seus sem vergonhas? Gente, não fica vermelha. Eu quero ver as próximas agora. A doutrina administrativa majoritária indica atributos específicos do ato administrativo que distingue esse dos atos de direito privado. Lembra que a gente falou sobre isso hoje também? Entre os quais aquele atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a uma figura definida previamente pela lei. Isso quer dizer qual é o atributo?
Qual? Perfeito. Pela lei como apta a produzir determinados resultados. Assinale a alternativa que indica o atributo correspondente às características anteriores. Qual característica? Isso, exatamente. Falaram aqui tipicidade. Gente, 2E, Evelyn, deixa eu ver. Perfeito, tipicidade. Vocês querem que comente questão por questão ou não? Não precisa? Beleza, né? Senão eu vou segurar vocês aqui até tarde. Item 3. A partir da doutrina majoritária. Olha que legal que eu falei para vocês. Vocês viram que é sempre doutrina majoritária? Por quê? Cada doutrina apresenta um entendimento. A mais completa é a de Pietro, tá? Então, se vocês quiserem seguir e aprofundar, de Pietro. A partir da doutrina majoritária, são 5 os elementos ou os requisitos dos atos administrativos. Quais sejam? Competência ou sujeito, finalidade, forma, motivo, objeto. Acerca dos elementos e requisitos dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Ninguém aqui está colocando no chat, hein, gente? Qual que é a 3? Calma. Você está no online, Ari, para você já entrar em defesa dele, só para eu questionar? Não, respondendo. Então, vamos lá, gente. A alteração da finalidade expressa na norma legal ou implícita no ordenamento da administração caracteriza desvio de poder. A gente falou sobre isso semana passada, que dá causa à invalidação do ato. Tá no portal, Paulo. Isso, aí quando você entra aí onde a Eveline falou, perdão, você vai no conteúdo você rola para baixo, tá lá, exercícios. Vocês têm que preencher isso daí, tá, gente? É obrigatório esses exercícios, não é não? É, né? Então vamos lá, ó. Quem acha que a alternativa A tá certa? Vocês estão na dúvida, né? Vamos para B. O princípio da presunção de legitimidade. Legitimidade, lembra que a gente falou sobre isso ontem. Do ato administrativo impede que haja transferência do ônus da prova de sua invalidade para quem a invoca. C. O motivo... Oi? O doutor estava falando sobre a questão de vomitar, né? Nessa questão da alternativa B aqui, desse princípio da legitimidade e da transferência do ônus da prova. Eu, como jurisdicionado, eu poderia questionar isso via judiciário, né? Um ato administrativo poderia questioná-lo via judiciário. Mas aplica-se a inversão do ônus da prova ali? Não, né? Em nenhum momento. Ou aplica-se? A inversão do ônus da prova aqui que ele está falando é para o poder público. Ou seja, eu peço a inversão do ônus da prova e isso em algumas doutrinas ele é colocado em xeque, tá? Em que pode ser solicitada essa inversão do ônus da prova. Entretanto, essa inversão do ônus da prova, ela não é um requisito inquestionável ou aplicado de forma absoluta. Por quê? Quando você entra com uma ação judicial, quem tem o dever de provar? Quem alega. Exatamente. Então, eu trago fundamentos. O poder público ele vai vir como? Demonstrando que o que ele está fazendo está de acordo com a lei. Ok? Mas ele tem os documentos.
Tem o judiciário, né? O judiciário que vai. É isso, professora? Oi? Eu posso promover uma ação, mas é o judiciário quem vai. Quem estabelece a inversão do ônus da prova é o judiciário. Não, mas no caso que ele falou, veja bem, ele vai ter que provar que o poder público está errado. Eu tenho que Mas Então, mas eu posso solicitar a inversão. É isso aí. por qual motivo? Quem tem o poder... Quando a gente pensa em inversão do ônus da prova, aí eu vou puxar um pouquinho vocês para consumidor. Vocês já tiveram? Não? Tá. Mas a gente fez alguma coisa sobre. Via de regra, você vai demonstrar a sua hipossuficiência. Hipossuficiência probatória. Então, eu não consigo ter todos os meios de provas acessíveis para demonstrar. Então, eu tenho que demonstrar isso. Essa inversão do ônus da prova, e aí a importância de você colocar aqui no começo da questão sobre doutrina majoritária, porque isso há um questionamento dentro da doutrina. Tem gente que fala que essa presunção da inversão do ônus da prova, ela é absoluta. E tem doutrinador que defende que ela é relativa, tá? Então, se a gente leva pela de Pietro, por exemplo, ela vai falar que a presunção de legitimidade, ela é elemento essencial do ato. Consequentemente, a possibilidade da inversão do ônus da prova. Ou seja, se a gente olha pela questão aqui, ele fala que a legitimidade do ato administrativo impede que haja transferência do ônus da prova. Não, ela não impede. Ou seja, ela pode acontecer. Desde que demonstrado a hipossuficiência. Exatamente. Tá? Então, vamos lá. Letra C. Tchau, tchau. É a C? Não, calma. Tô indo para C agora. Ainda não dei a resposta. C. Ó, quer ir tirando? A letra B, a gente já tira isso aqui de impedir que haja transferência do ônus da prova. Isso aqui tá errado, tá? Então, a gente já corta. Não é a alternativa certa. Letra C. O motivo constitui requisito dispensável na formação do ato administrativo. Show de bola. Letra D. A competência administrativa pode ser transferida e prorrogada pela vontade dos interessados. Pode. A competência? Não, o ato unilateral vinculativo. Letra E. O ato administrativo típico é uma manifestação volitiva do administrado diante do poder público. E aí? De vontade. De vontade de Vontade. do administrado. Não, eu tenho vontade. É volitiva. Então, mas não é. É porque é administrado. Administrador. Acho que é a palavra. E aí, gente, qual que vocês arriscam? E aí? Tô só vendo fumacinha saindo da cabeça de vocês. Gente, a Érica já meteu uma A logo de cara. Essa aí tá difícil? Um pouquinho, vai. É só porque tem umas nomenclaturas que não são tão habituais. Não, que vão para 4. Então, vamos pensar o seguinte, gente. Quando a gente pensa no ato administrativo, o ato administrativo, ele é o quê? Ele tem o caráter vinculativo ou discricionário? Vinculativo. Vinculativo, perfeito. Porque ele está decorrendo dos termos descritos em lei.
eu vou ter uma manifestação volitiva do administrado diante do poder público? Não. Porque eu administrar. É o contrário, gente. É a administração que faz. Beleza? João, deu uma melhorada aí? Então, ó, a letra E a gente já tirou. A letra D a gente já tirou. Ela não pode ser prorrogada e não depende da vontade das partes. O motivo também a gente já tirou. A letra B, a presunção de legitimidade. Eu acho que essa foi a mais fácil para vocês, também tirou. A resposta certa é a A. Não, é outra. Não, é outra, professora. Ele falou outra coisa. Desculpa. Gente, me ajuda. Não, outra coisa não, já tá vendo outra coisa. Beleza, gente, vamos para a próxima. Gente, o povo aqui do presencial quer me deixar louca. São atributos do ato administrativo. A presunção de legitimidade. Nossa, gente, mas eles gostaram de presunção de legitimidade? A imperatividade, a tipicidade e a autoexecutoriedade. Assinale a alternativa correta do atributo de imperatividade e suas características. Ó, vamos dar uma relembrada. Sim. Imperatividade, império, ato unilateral, beleza? Então vamos lá. Não é mais aceito pela doutrina em face do princípio constitucional da legalidade. Errado. Certo. Determina que os atos se impõem a terceiro, independente da concordância dele. Pronto. Pronto. Ai, gente, vocês são lindos. Oh. Letra C, só pra gente dar um check-up aqui geral. Diz respeito ao agente prolatador do ato e somente está presente no exercício do poder de público. Meu Deus do céu, não! Próximo. D. É também chamado de autoexecutoriedade. Pô, já acaba por aí, nem precisa ler o resto. Decorre do princípio da soberania do poder público. Beleza. Sobre o privado. Até aí, ok. E somente está presente nos atos discricionários. Não. Então, letra correta? B. Legal. Vocês acompanharam, galera do online? A última para a gente falar sextou na segunda. Mentira, vamos lá. Considerando que o ato administrativo vinculado decorre diretamente do ordenamento jurídico, que estabelece todas as condições para a prática do ato administrativo, não havendo liberdade de escolha, e que a discricionariedade decorre da análise da conveniência e oportunidade da autoridade, é correto afirmar que a discricionariedade e arbitrariedade são palavras sinônimas. Obrigada. B. No ato vinculado, a lei estabelece quase todos os requisitos. Obrigada. C. Ato discricionário é aquele em que o administrador tem certa liberdade. Gente, mas tem que ler até o final. Liberdade de escolha, vírgula, especialmente quanto à conveniência e oportunidade. Essa tá lindinha, hein, gente? Vamos para D. Lembrei que você falou exatamente. O Poder Judiciário pode apreciar o ato administrativo quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade. Beleza. Letra C. Beleza? Sextou? Então tá. Gente, é isso. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Sim. Qual? Qualquer um. Quê? Quais são as respostas da. Gente, eu já fechei.
Obrigada, gente. Até amanhã. É da disciplina. Oi? Boa noite, boa noite, boa noite.